Bom, e ainda para falar desse assunto, do adeus ao Papa, o presidente Lula e a comitiva brasileira estiveram presentes durante o funeral do Papa Francisco. Sobre esse assunto, a gente recebe agora a repórter Marília Ribeiro, que está em Brasília. Marília, boa tarde, bem-vinda aqui ao Fast News. Conta um pouquinho para a gente o que o presidente Lula e o pessoal da comitiva falaram nesse momento. Oi, Bia, muito obrigada, boa tarde para você e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fast News. Foi exatamente isso, o presidente Lula embarcou na quinta-feira junto com a sua comitiva para o funeral do Papa Francisco, que faleceu na última segunda-feira. Nessa comitiva, Bia, nós destacamos os seguintes nomes: os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Também tivemos a presença aí de ministros de Estado e também de parlamentares do Congresso Nacional. Hoje, pelas redes sociais, o presidente Alcolumbre do Senado Federal, ele acabou destacando que o Papa Francisco foi um líder que ultrapassou as fronteiras religiosas e uniu povos do mundo inteiro. Já Hugo Motta disse que o Papa foi sempre um exemplo de humildade e que sempre estimulou a pacificação mundial. E antes de retornar para o Brasil, o presidente Lula conversou com alguns jornalistas que estavam presentes ali durante o seu embarque, e ele falou a respeito da importância do exemplo do Papa Francisco, de todo o seu legado. Ele agradeceu a presença também de toda a comitiva que foi lá se despedir, e segundo o presidente Lula, o Papa Francisco, ele fica com essa questão da humanidade, que ele acabou, essa presença do governo brasileiro, da comitiva brasileira no seu funeral, foi justamente para poder agradecer todo o seu legado. Nós temos esse trecho da fala do presidente para podermos acompanhar agora. Eu acho que a nossa vida aqui é um agradecimento a Deus, de permitir que a gente pudesse acompanhar a partida de um homem que marcou história nesse século XXI. Eu fico agradecido que o presidente do Senado tenha vindo comigo, nosso querido presidente da Câmara, nosso deputado, a minha mulher, a Janja, os ministros, o governador Paulo Teixeira, Macaé, ou seja, porque as pessoas tinham efetivamente no Brasil um apreço muito grande pelo comportamento como homem, como religioso do Papa Francisco. Então eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade. Bia, sobre o conclave que vai acontecer nos próximos dias, o presidente Lula afirmou que espera que o próximo Papa ele possa ter os mesmos compromissos que o Papa Francisco. Lula deve desembarcar logo mais aqui em Brasília por volta de 1h30 da tarde. Essa é a previsão, que ele vai direto para o Palácio Palácio da Alvorada, onde ele deve passar o seu final de semana, e na segunda-feira retorna a sua agenda lá no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Bia. Tá aí, Marília Ribeiro de Brasília, obrigada pelas suas informações, e eu queria convidar o nosso comentarista, Gustavo Segré, para falar um pouquinho sobre o assunto. Segré, bem-vindo aqui ao Fast News agora à tarde. A Marília citou o conclave, a expectativa é que isso comece a acontecer dando ali 15, 20 dias da morte do Papa Francisco. E também hoje, então, tem esse encerramento, presença de muitas autoridades, além do presidente Lula, Donald Trump, o presidente também da Argentina, Javier Milei. Queria que você desse um panorama, Segré, para a gente, por favor, dessa despedida e das próximas etapas. Boa tarde a você, a nossa querida audiência. Um bom sábado para todos. Bom, primeiro eu gostaria de começar pela quantidade de gente que acompanhou o presidente Lula. 20 pessoas. É a comitiva mais expressiva de todas. A segunda, 8 pessoas. Mostra um interesse importante, como mencionava, Tarja, agradecimento ao Papa Francisco, mas convenhamos que as contas públicas do Brasil estão um pouco ajustadas como para que tenha tanta quantidade de gente num voo, que seria para uma despedida de alguém que com certeza faz parte da história, o Papa Francisco. Mas me parece que não era necessária tanta gente. Em relação aos candidatos que nós vimos na matéria, é uma pena não ter candidatos da América Latina. E quando a gente observa que a maioria dos que vão escolher, participando do conclave, que vai escolher o próximo Papa, foram colocados pelo Papa Francisco,
há de supor que a sequência do próximo Papa terá uma relação, pelo menos das pautas mais importantes, como se fosse uma continuidade do Papa Francisco. Claro que, no momento de escolher o novo Papa, as coisas podem mudar. Nós vimos 12 candidatos, mas devemos lembrar que quando foi escolhido o Papa Francisco, Jorge Bergoglio não constava como um candidato dos que poderiam ser os mais votados. E, sin embargo, isso ele conquistou a possibilidade de ser o Papa. Então, claro, é interessante ver quais são os candidatos mais cotados, mas isso não garante que será um deles o escolhido como próximo Papa. Se a gente tivesse que dar uma sugestão ou um palpite, em função do que nós vemos como acontecimento da Igreja Católica, muito provavelmente seja da África e muito provavelmente seja uma pessoa de raça negra. Então, devemos esperar, claro, a que apareça a fumaça branca através da resolução do próximo Papa. E por último, sem dúvida nenhuma, o Papa demonstrou ser uma pessoa com uma simplicidade ímpar e demonstrou que pode ser Papa uma pessoa humilde. Devemos lembrar que quando ele foi escolhido, determinou que não utilizaria os aposentos do Vaticano, que são muito luxuosos, e se hospedou no mesmo hotel que os clérigos se hospedam, comendo e jantando, almoçando com eles, e desistindo da possibilidade de ir numa limusine. E sim, ele utilizou um ônibus, o que mostra que a humildade estava incorporada na sua sangue, na sua pele. Então, agora, esperar os próximos dias e agradecer ao Papa por tudo que ele fez pela Igreja Católica.